Oi, gente, tudo bom? Aqui tudo ótimo. Bom, aqui tá mais um relato de regressão. E eu vou contar pra vocês a última regressão que eu fiz, que foi muito especial, como todas as outras. Acho que é sempre um momento especial esse de relembrar. E tá muito carregado de sentimento, tá, gente? Eu demorei um pouquinho pra me recuperar energeticamente. E por incrível que pareça, essa foi uma das regressões que eu fiz mais carregada emocionalmente, mas no sentido positivo, de lembrar de uma pessoa que eu amei muito e eu não sei, de alguma forma isso desatou algum nó que existia, que eu estava carregando inconscientemente até agora e me deu uma baqueada energética bem forte. Eu fiquei assim, me recuperando alguns dias, foram uns 4 dias, quase uma semana. Geralmente quando a gente faz esse tratamento com regressões, você tá num processo de cura mesmo, você tá curando questões dentro de você que você vem carregando. E é por isso que você voltou para aquela vida, naquele momento, né? Não é por acaso. O Jefferson trabalha de uma forma muito bonita e muito, assim, ao meu ver, competente. Porque é uma coisa que realmente adiciona na sua vida. Então tudo começou assim, o Jefferson estava na técnica de relaxamento, de conexão. Ele não tinha terminado ainda e eu já estava sentindo aqui no meu peito uma sensação de abertura, mas não era uma abertura chakra, uma abertura gostosa, né? A gente quando sente o chakra assim abrindo é muito bom. Não, era uma abertura física. Parecia que eu tava com um buraco aqui no meu peito. Sensação muito esquisita. E aí, até na gravação, depois eu vi que eu já tava falando pra ele, nossa, tô sentindo como se fosse um buraco no meu peito. Muito estranho. Ao mesmo tempo, eu não conseguia falar muito bem, eu tava com a voz bem baixinha. E aí começou a vir na minha cabeça, isso o Jefferson já tinha terminado de falar. Começou a vir uma imagem na minha cabeça de uma madeira no meu peito, fincada no meu peito. E aí eu achei aquilo esquisito, eu falei, será que é coisa da minha cabeça? Aí veio, né, pra mim, abre, abertura, né? Não bloqueia, deixa fluir. E a imagem foi se formando, e aí eu vi um homem, que era eu, então essa é mais uma vida como homem, e eu tava deitada assim, eu vou falar no feminino porque eu tô agora como feminino, tá, gente? É esquisito pra mim falar como homem. Só por uma questão de gênero do momento. Então eu tava deitada assim no chão, era um chão de grama, e eu reparei que ao redor tinham pinheiros, árvores, enfim. E aí quando eu percebo, né, tinha uma tora de madeira muito grande em cima de mim. E eu tava com aquela tora ali em cima, só que eu não conseguia tirar, era muito pesada. Eu não conseguia tirar, não conseguia tirar, não conseguia tirar. E eu fazia todo o esforço que eu podia, eu não conseguia. E aí eu percebi que não ia ter jeito, que eu ia ficar ali embaixo. E não tinha ninguém ali, e eu sozinha na floresta. Só que aí de repente vem uma menina. Gente, a menina mais linda que eu já vi na minha vida. Sabe aquelas atrizes assim, uma coisa linda. Era uma menina bem clarinha. A gente estava numa montanha, né, uma coisa bem nórdica, então acho que por isso dessas feições bem clarinhas da menina. E ela tinha um cabelo bem loiro, ondulado assim, e bem longo. Era uma menina de uns 7 anos, 8 no máximo. E ela tinha uns olhos grandes, bonitos, sabe, bem expressivos. E aí ela me viu ali, e ela era minha filha. E foi muito tocante pra mim essa cena, porque ela tava desesperada de me ver ali, embaixo daquela tora enorme, e eu via que ela tentava ir pra tora pra tentar fazer alguma coisa, mas ela viu o tamanho e entendia que não dava pra fazer nada. E aí ela vinha e me abraçava e queria ficar comigo ali naquele momento. Só que de repente ela via a tora de novo, ela queria fazer alguma coisa, aí ela percebia que de novo não tinha nada que fazer, e aí ela voltava pra mim, e a única coisa que ela conseguia pegar era no meu rosto. E ela me abraçava o rosto todo assim, sabe? Ela fazia assim e punha a cabecinha dela em cima e ela chorava muito, assim, de desespero. O que que aconteceu? Eu morava sozinho com ela. A mãe dela morreu logo depois do parto. Acho que foi alguma coisa com hemorragia. E eu fiquei sozinho com ela. Então eu fui praticamente a mãe, né? Fui pai e mãe dela. Vinha na minha mente assim,
ela muito pequenininha, recém-nascida, com ela no colo, chorando muito, né? Tipo, agora somos eu e você. E cenas dela pequenininha, mas um pouquinho maior, e eu dando leite para ela, provavelmente o leite de cabra, vaca, enfim, que eu consegui achar ali para alimentá-la. E ela cresceu muito bonita, sabe? Muito saudável e uma alma muito, muito iluminada, de um coração assim muito lindo. E aí, nesse momento de muita aflição, muito desespero da minha filha e eu também de não conseguir falar, de não conseguir acalmá-la e de principalmente deixá-la ali sozinha, né? E eu comecei a ouvir cada vez mais longe, e eu já acho que eu já tinha fechado os olhos nesse momento, não via mais nada, e cada vez mais longe parece que eu tava sumindo, né? Aí de repente tudo preto, já não ouvia mais, e aí eu acordei do outro lado. Foi instantâneo, assim, eu só parei de ouvir e aí de repente eu acordo. Gente, como se eu estivesse acordando de um sonho, de um pesadelo. É bem assim que acontece. Essa vida aqui é uma ilusão total, tá? É uma ilusão, é um sonho. A gente acha que tá vivendo de verdade aqui, mas não, gente, a gente vive de verdade do outro lado. E ficou muito claro pra mim dessa vez. Então eu acordei assim, sentei, sabe, num pulo na cama, como se eu tivesse acordado de um pesadelo. E aí eu, desesperada, ofegante, ofegante. E aí quando eu olho assim, eu não tô no lugar que eu reconheço. E foi muito diferente dessa vez. Eu tava num lugar que era todo em madeira. As paredes eram de madeira, era tudo de madeira, uma madeira escura, não era madeira clara, era escura. E quando eu olho do lado, o que me fez parar daquele desespero assim, foi a paisagem, porque era uma paisagem de tirar o fôlego. Sabe aquelas montanhas de Alpes suíços? Eu já compartilhei inclusive uma filmagem dessa no meu Facebook e no meu Instagram, que foi assim, no Instagram não, só no Facebook, desculpa. Exatamente igual. Então, era aquelas montanhas com gelo em cima, mas assim, lindo. Um campo verde, aquelas montanhas, acho que devia ter um lago, algo assim. E eu fiquei por alguns instantes assim, né? Estupefata, olhando para aquilo e achando maravilhoso. E aí eu olhei assim para minha frente e eu vi um senhor. E era o mesmo senhor que eu vi naquela encarnação, que eu fui um rapazinho da fazenda, lembram que eu falei pra vocês? Então, era o mesmo senhor. E aí voltou aquela coisa, né, da aflição, do desespero, minha filha, e eu olhei pra ele e, gente, ele não falou nada pra mim, nenhuma palavrinha. Ele olhou, mas com um olhar assim de tanta paz, de tanta calma. E aí eu fui me acalmando, e aí passou. Fiquei bem mais calma. E aí essa cena sumiu. A próxima cena que eu vi, eu já estava completamente lúcido, entendendo já o que tinha acontecido. E eu estava do lado de fora dessa paisagem que eu tinha visto a princípio pela janela. Ah, gente, detalhe, a janela não era uma janela, ela era, na verdade, um vidro inteiriço, assim. Não era parede, era vidro. Por isso que ficou muito gravado, assim, né? Aquela, uau, que paisagem linda, né? Porque dava pra ver tudo dali. Eu já estava do lado de fora e aí eu olhava as montanhas. E aí chega esse mentor, né? Esse senhor muito simpático. E ele vem assim com as mãos para trás, aí chega assim do meu lado. E aí, tá tudo bem? Aí eu falei, tá. Tô vendo essa paisagem linda. E aí olho meio para baixo assim, e quando eu ia falar da minha filha, ele falou: "Você tá pensando nela, né?" Eu falei: "Sim, eu tô com muita saudade dela. E eu queria saber como que ela tá, com quem que ela ficou. Eu acho que ela tá bem, mas eu não tenho certeza, sabe? Eu quero entender como é que ela tá." E aí meu mentor falou assim: "Mas você pode saber como é que ela tá, nesse exato momento." Aí eu disse: "Como? Como que eu faço isso?" Aí ele falou assim: "Fecha os olhos." Aí eu fechei.
E ele falou, pensa nela, lembra dela. Aí eu pensei nela, né, lembrei da energia dela, daquele amor que eu sinto por ela. E aí eu senti uma felicidade. Eu senti como se eu estivesse nela naquele momento. Eu não vi nada, assim, né, nenhuma imagem, mas eu senti ela. E eu me sentia feliz, me sentia meio eufórica, uma coisa muito boa estava para acontecer. Eu estava muito feliz mesmo. E aí eu falei para ele, eu abri o olho e falei, nossa, ela tá feliz, ela tá eufórica. Aí eu passei isso para ele. Aí ele falou, parabéns, você sentiu exatamente o que ela estava sentindo, você se conectou a ela. Eu falei, que incrível isso. E ele falou, sim, você consegue fazer isso a qualquer momento. E com qualquer pessoa, na verdade. E ele falou que todos e tudo estamos conectados. Qualquer coisa tem conexão conosco. E com pessoas que nós temos amor, esse laço de amor, ele falou que é uma conexão muito mais forte e muito mais facilitada. Então é muito mais fácil eu sentir a minha filha nesse momento do que eu sentir o meu vizinho. Na verdade, não existem limites, né? A questão de tempo, de espaço é uma coisa dessa realidade terrena, mas que isso não existe. Isso é uma ilusão. E que então limitações também são inexistentes. Limitações de tempo, limitações de espaço. E aí eu questionei para ele, quanto tempo se passou desde que eu morri e que a minha filha tá lá? Ele falou 10 anos. E eu fiquei assim chocada, porque para mim pareceu alguns dias só, né? E ele falou, não, 10 anos. Fiquei chocada, falei, meu Deus, tudo isso já passou? Ele, sim. E aí ele fala que os tempos são diferentes, né? O tempo da espiritualidade é bem diferente do tempo da Terra, e que o tempo e o espaço, na verdade, são coisas terrenas, né? Formam essa realidade tridimensional. E ele me disse que nada no universo é inalcançável. Tudo está ao nosso alcance. É que isso está muito ligado à nossa consciência, à forma com que nós enxergamos as coisas e as limitações que nós criamos. E eu achei aquilo muito louco e muito maravilhoso ao mesmo tempo, né? Eu falei para ele, caramba, então quer dizer que tempo e espaço, na verdade, são coisas imaginárias? Ele disse sim. Aí eu perguntei, tá, então se eu pensar em algum lugar no mundo nesse momento, eu vou pra lá? E ele falou, sim, você vai. Aí ele me disse, percebe como não existem limitações? Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, caramba, que coisa maravilhosa, que coisa assim, mágica, né? Até pensei. E aí a nossa conversa parou, ele se virou de lado, fez assim no meu ombro, né? Bateu assim, me deu um abraço assim no ombro, e nós voltamos em direção a esse lugar que estávamos. Esse lugar, gente, não era uma colônia espiritual. Para mim, era como se fosse um hotel, né? Pela aparência que tinha. Era como se fosse um hotel mesmo, só que ele era todo de madeira e parecia um hotel de inverno, sabe? Esses lugares em estações de esqui, era bem assim. Mas estava num clima de verão, porque eu via só neve nas montanhas, ali eu não via neve, né? A grama estava bem verdinha, então... E então não era uma colônia, não era um hospital, era um lugar de refazimento. E depois, quando eu voltei da regressão que eu estava conversando com o Jefferson me disse que sim, existem lugares que ficam intermediários entre terra e o plano espiritual, né? São lugares bem próximos da terra, justamente para que esses lugares tenham a energia da natureza. Porque a natureza é algo divino, né? Então as energias da natureza nos refazem energeticamente, nos dão paz. É só a gente sentir quando a gente está no meio dela, não é verdade? A gente não se sente extremamente bem, reenergizado e em paz.
A gente não sente uma conexão com o divino, uma conexão com tudo. Então, e esse lugar ali no astral, na espiritualidade, é justamente para isso. E eu entendo que eu fui para esse lugar para me recuperar energeticamente e principalmente emocionalmente. Esse lugar me ajudaria nesse sentido. Aí passou, né? A gente voltou em direção ao hotel, foi quando eu vi o hotel, né? Eu tô chamando de hotel aqui, tá, gente? Mas deve ter um nome específico aí no astral, tá? Aí eu vi uma outra cena. Estávamos eu e ele dentro desse hotel. E a gente estava numa mesa que era uma tora de madeira, assim, cortada no meio, bem bonita. E a gente estava tomando um caldo de legumes. E aqui abrindo um parêntese, quando a gente passa para o plano espiritual, naquele tempo que é mais recente, né, vindo da vida, a gente ainda tem os reflexos do corpo, então a gente tem uma necessidade ainda de se alimentar, de ir ao banheiro, de tomar banho, essas coisas ainda estão muito fortes na gente. Então a gente passa por essa adaptação, né, da vida física para a vida espiritual. Então a gente ainda precisa fazer algumas coisas da vida física que aos poucos a gente vai deixando de sentir necessidade e a gente não faz mais, tá? Então nesse momento eu estava tomando um caldinho de legumes e eu até senti um cheiro assim, sabe? Tava quente, como se fosse na vida física. E ele estava tomando comigo, ele estava me acompanhando nessa experiência, achei muito legal isso. E aí ele me disse assim, a gente não tinha terminado ainda, ele me falou, bom, chegou a hora. Aí eu olhei pra ele e falei, disso que eu tô pensando? Ele falou assim, vamos? Aí eu falei, vamos. O que eu tava pensando era de visitar minha filha. Eu tava com essa coisa na cabeça, será que eu vou poder visitar no dia? Quando será que eu vou poder e tal? A gente ficou em pé assim na frente um do outro e aí ele me falou, fecha os olhos. Aí eu fechei e ele falou, pensa nela. No que eu pensei nela, quando eu abri os olhos a gente já tava lá. E onde que a gente estava? A gente estava num salão grande, era uma casa mesmo, de madeira, bem grande assim, um salãozão. E tava tudo em festa, assim, então tinham várias pessoas dançando, bem alegres, tocando uma música assim de fundo. E a decoração era toda de flores, muito bonito, simples, mas muito bonito e gostoso, assim, aconchegante. E eu procurava ela. Onde que ela estava? E eu não achava. E eu olhava assim, não achava. De repente eu olhei para o canto da sala. E quando eu vi, era ela. Claro, já estava totalmente diferente. Uma mulher linda, 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 linda. Com aqueles cabelos ondulados assim. E ela estava com um vestido bem simples, mas era todo rendado, na cor creme, não era branco, era todo creme. E muito bonita, muito feliz. E eu vi ao lado dela um rapaz, uma aparência muito boa, gostei da energia dele, assim, uma energia de calma, de companheirismo, senti que ele realmente gostava dela, fiquei muito feliz. E então eu fui me aproximando dela. E aí, à medida que eu me aproximava, eu percebi que ela ia ficando cada vez mais assim, introspectiva, mais pensativa, ela começou a olhar para baixo. E aí eu olhei pro meu mentor e ele fez assim com a cabeça, tipo, vai, não tem problema. E aí eu fui me aproximando dela, vi o rosto dela, né, com muito carinho, com muito amor. E aí nesse momento eu dei um beijo assim na bochecha dela. E quando eu dei esse beijo nela, ela se emocionou. E os olhos encheram de lágrimas, né, e caiu uma lágrima assim. E eu fiquei muito emocionada também, eu chorei muito. E aí, gente, nesse momento, eu lembrei de uma coisa muito especial que eu vou contar pra vocês. Lembra quando eu falei que a história com essa menina não é de agora, que é uma coisa muito profunda? Então, realmente, né? Por isso que eu falo pra vocês, gente, sentimento é real. Sensações são reais, não são coisa da cabeça, então acreditem. O que acontece? Na primeira mensagem psicografada que eu recebi do meu mentor, aquela mensagem que eu sempre falo pra vocês da missão de alma, que ele me fala qual que era a minha missão, que foi muito emocionante, teve a mensagem de uma entidade feminina. Eu senti uma energia feminina. E no final ela escreve um pedaço pra mim que agora eu não tô lembrando, talvez eu ponha aqui pra vocês lerem.
e ela vem e se aproxima de mim e me dá um beijo. Eu senti claramente essa entidade feminina me dando um beijo. E quando ela me deu esse beijo, eu fiquei muito emocionada, muito emocionada. E esse dia, gente, chegou no dia da regressão, que eu vi ela e que eu fui pai dela. Parte dessa gratidão tá nessa vida que eu fui pai dela e que cuidei dela desde pequenininha, amei muito ela. E foi muito emocionante. Eu chorei muito lá no Jeff. Bom, eu sempre choro, né? Eu sou manteiga derretida e eu tô me aguentando aqui pra não chorar. Depois refletindo e conectando os pontos, aí que eu, processei tudo isso e falei, puxa vida. Então ela não está encarnada nessa vida. Ela faz parte da equipe espiritual que trabalha comigo nessa minha missão de alma. Então é muito lindo isso, sabe, gente? Disso tudo que a espiritualidade oferece pra gente, né? De tudo isso, dessas relações, dessas experiências no passado, dessa companhia que nós temos dos mentores, desses espíritos que nos acompanham, sabe? Nesse processo de aprendizagem aqui na Terra, e que a gente nunca tá sozinho, e que esse amor que a gente sente, às vezes essa saudade, é porque tem algo lá. É porque a gente realmente tem alguém que a gente deixou, que a gente ama e que a gente tem muito carinho. Então foi muito emocionante para mim esse momento de reencontro e de saber que ela tá aqui comigo, né? Que ela trabalha comigo, esse trabalho que eu faço. Então foi muito emocionante assim para mim, né? Muito, muito. Foi. Toda vez que eu vejo uma nova, eu falo que foi uma das mais emocionantes, mas essa realmente foi muito, muito ligada com o coração, sabe? E foi lindo revê-la e entender essa pessoa, né, essa presença que trabalha comigo, entender todo esse carinho de onde vem. Eu sei que é algo muito profundo, que esse amor todo que a gente sente um pelo outro não é de agora, é uma coisa de bastante tempo. Então, tempo, espaço não existe. O que existe é o amor e a conexão que a gente faz através do amor.